ministro da Educação, Camilo Santana, rebate as críticas que foram feitas pelo fim das escolas cívico-militares. Reportagem de Paulo Edson Fiori. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, Camilo Santana garantiu que nenhum estudante será prejudicado com a decisão de encerrar as escolas cívico-militares. O ministro da Educação explicou que a medida foi tomada após um estudo da equipe técnica para verificar os resultados da modalidade de ensino. Santana disse ainda que haverá um período de transição para adequar os colégios às mudanças. E nós vamos construir uma transição. Todos esses profissionais continuarão sendo pagos até o final do ano letivo de 2023. E nós vamos construir com os governadores, com os secretários, com os prefeitos, de que modelo nós vamos apoiar, até porque o MEC apoia toda a rede. De acordo com o ministro, não há base legal para o pagamento dos profissionais que atuam nessas escolas. Camilo Santana também justificou a baixa adesão como um dos motivos para encerrar o modelo. Vocês terem ideia de 202 escolas, comparado com mais de 138 mil escolas que nós temos. Estamos falando de 0,14% das escolas brasileiras da rede, né? Depois, os recursos que foram repassados para estados e municípios para melhorar a infraestrutura das escolas, para vocês terem ideia, foi gasto 0,24% desses recursos. Outro ponto apontado pela equipe técnica foi a diferença salarial entre os profissionais que atuam em escolas comuns e na modalidade cívico-militar. Segundo o ministro, os militares chegavam a ganhar o dobro do que os demais professores costumam receber. Camilo indicou que, até o final do ano, a pasta deve discutir maneiras de continuar apoiando estados e municípios para manter o modelo já existente de escolas militares federais. Ô Beraldo, é curioso que depois desse anúncio do governo, inúmeros governadores anunciaram que vão na direção contrária, como aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas e outros estados reagindo. É a polarização que a gente vê dos últimos anos. Agora, tem que levar em conta, será que a escola cívico-militar é boa ou ruim para os alunos? Muitos justificam com os resultados do IDEB. Que avaliação é possível fazer em relação a isso? Tiago, a gente vê na postura do governo federal um esforço para nivelar por baixo a educação no Brasil. As escolas cívico-militares, elas têm que ser vistas, enxergadas como uma referência. Se o salário do professor de uma escola cívico-militar é o dobro, é porque o salário dos professores que estão na rede normal de educação de ensino é muito baixo. E como é que você vai atrair talentos? Porque professores formam gerações. É essencial que esses professores sejam bem remunerados, sejam bem preparados e consigam atuar de uma forma a produzir nessas crianças que estão ali sendo ensinadas pessoas, cidadãos de bem, pessoas que olham o valor da educação como base para que eles possam prosperar na vida. Numa escola cívico-militar, você tem disciplina, organização, você tem os valores tradicionais que a gente sempre viu. Eu, pelo menos, aprendi isso quando fui para a escola e que hoje vai se perdendo. As escolas cívico-militares têm que servir de exemplo e os governadores acertam a suportarem um programa que deverá servir de referência para a melhora de toda a rede de ensino brasileira. Agora, Beraldo, na sua avaliação, é mais uma afronta do governo Lula indo contra os ideais instituídos ali pelo governo de Bolsonaro, na sua avaliação, levando em consideração que os mais importantes, o que mais importa neste momento são as crianças, são os alunos que ficam sem esse tipo de ensino, sendo ele bom ou não, quem mais importa neste momento é ele, não essa briga política, né? Não, sem dúvida nenhuma. Agora, é uma mistura de afronta com uma visão medíocre em relação ao que é o Brasil, a como resolver os problemas brasileiros. O Lula fica com os olhos fixos no retrovisor, ele não consegue enxergar o futuro do Brasil, como é que ele vai preparar um país para ser um país melhor, mais próspero, aonde essas gerações que estão sendo formadas agora possam viver
ao invés de sobreviver, como acontece com a vasta maioria da população brasileira atualmente. Então, quando você mistura estes elementos da política, da mediocridade, do ciúmes, você nivela por baixo o que nós temos de mais precioso, que é a educação. Quando a gente olha para países que hoje são desenvolvidos, mas já atravessaram momentos de muita dificuldade, como o Vietnã, a Coreia do Sul, o próprio Japão, a gente vê que eles se recuperaram a partir de um investimento maciço na educação. E um investimento que tem o dinheiro bem aplicado. Porque a gente tem aqui no Brasil diversas instituições de ensino que tem muito recurso, mas esse recurso simplesmente não chega aonde tem que chegar. E pego como exemplo a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi palco neste final de semana de uma cena de agressão a pessoas que estavam ali visitando a instituição e que transformam esta máquina de formar gerações bem preparadas simplesmente numa máquina de desaparecer dinheiro e fazer militância política. Agora